Bom dia a todos. Mais 2 minutinhos, começaremos nosso webinar. Vamos lá, bom dia pessoal, bom dia a todos. Estamos começando o nosso webinar pontualmente, às 10 horas da manhã, o nosso webinar de Desmistificando Cloud Computing. Para quem não me conhece ainda, vou falar rapidamente de mim, em 30 segundos. Meu nome é Vander, trabalho com tecnologia há mais de 30 anos. Comecei profissionalmente no varejo, trabalhei com gestão de projetos de automação comercial durante muitos anos e inovação tecnológica. E nos últimos 8 anos, com infraestrutura focado em cloud computing na BSP. Vamos lá. Qual que é o objetivo do nosso webinar? O objetivo é, em 30 minutos, passar para vocês uma visão da evolução tecnológica até chegarmos no que temos disponível hoje. Principalmente, onde e como aplicar o cloud computing, além das questões de segurança. Vocês vão perceber que algumas coisas eu leio justamente para a gente seguir uma linha de raciocínio e não deixar passar nada. Antes de irmos direto para o nosso ponto principal, que é o Desmistificando o Cloud Computing, eu vou só comentar rapidamente com vocês quem é a BSP, a empresa na qual sou um dos diretores, o que fazemos e quem são os nossos parceiros de negócios. Quem é a BSP? Nós somos um broker de serviços de cloud computing, ou seja, identificamos a necessidade do cliente, analisamos e oferecemos a solução que melhor se enquadra a essa necessidade ou projeto. E os profissionais da BSP, os que comandam a BSP, já têm hoje mais de 30 anos de experiência de TI. Trabalharam em grandes empresas, comentei que eu trabalhei muito tempo no varejo, né? Eu e os outros diretores da BSP. Em grandes empresas do segmento de varejo, sistemas, telecom e fabricantes de equipamento. Para formar nosso portfólio de produtos e serviços, nós contamos com alguns parceiros de infraestrutura e segurança, como a Amazon, de infraestrutura, Microsoft Azure, IBM, Google e a Trend Micro, com toda a parte de segurança. Só para dar um plano de fundo para vocês, no nosso assunto principal, nosso tema principal, que é Cloud Computing, vamos recordar algumas coisas. Por exemplo, como era a computação e sua rápida evolução nos tempos do mainframe. Por essa foto já dá para ter uma ideia do que era a computação naquela época. Alguns não viveram nessa época, alguns viveram, alguns sabem da história. As primeiras evoluções com os microcomputadores, que até então pareciam um armário, depois começou a parecer mais como um rack, um estante, e foi diminuindo de tamanho. E hoje já estamos todos nós conhecemos, né? Notebooks, tablets, smartphones, temos pelo menos um desses dispositivos. A gente hoje está 100% conectado. E como que a gente está conectado? Internet. O maior salto
da computação foi na fase da implementação da internet. Embora a gente já pudesse desfrutar da internet nos anos 90, o boom dela foi a partir da virada do milênio, do ano 2000. Aí sim que toda essa malha de comunicação entre computadores se disseminou. E agora vamos para o nosso ponto principal. O que é o cloud computing? É um estilo computacional pelo qual as capacidades elásticas escaláveis relacionadas com TI são oferecidas como serviços para clientes, usando tecnologias de internet. A internet é a base para o cloud computing. Vocês vão entender um pouco mais adiante. Apesar de se tratar de um princípio, de uma ideia bastante simples, consumir serviços de TI a partir da nuvem nem sempre são triviais. Existe uma grande diversificação de serviços e escopo ofertado no mercado. Vocês vão entender um pouco mais também à frente. E onde que ficam esses recursos? Muita gente fala, poxa, mas na nuvem, cloud computing, isso é físico, está em algum lugar. O termo nuvem não é algo muito adequado, né? Dá a impressão realmente de algo solto. Na realidade, todos esses recursos computacionais estão em diversos data centers espalhados pelo mundo. Ou seja, a nuvem é física. Isso quer dizer eu quero dizer com isso que se uma aplicação, por exemplo, precisa estar no Brasil, mas eu quero pôr na nuvem, mas por algum motivo eu preciso que ela esteja no Brasil. Posso? Pode, claro que pode. Nós temos nuvens espalhadas por todo o mundo e nós temos como definir em que lugar que vai ficar a aplicação. Em que nuvem vai ficar? Vai ficar numa nuvem hospedada no Brasil? Vai ficar numa nuvem hospedada no exterior? Em que lugar do exterior? Na Europa? Na América do Norte? Na Ásia? Então, nós temos como definir. A aplicação ela não vai ficar voando entre vários países. Essa questão é mito. A gente tem total controle de onde a aplicação vai estar. Uma outra questão que bastante colocada é segurança em cloud computing. A computação em nuvem oferece as mesmas funcionalidades de uma TI tradicional. Isso é muito importante. Inclui a proteção de informações essenciais contra roubo, vazamento e exclusão de informações. Tudo isso é contemplado nas camadas de segurança da nuvem. Na prática, nós conseguimos ter um nível de segurança até maior na nuvem, uma vez que esses grandes provedores, estou falando de Amazon, de Microsoft, Google, entre outros grandes, eles passam por diversas certificações semestrais, essas certificações, para poder atender aos pré-requisitos de todos os tipos de cliente. Você imagina que tem clientes do ramo financeiro que rodam na nuvem. Então, elas precisam de várias certificações, vários testes de segurança nessa nuvem para que ela possa estar rodando lá, possa estar funcionando lá naquela nuvem. Então, por isso, ela passa por diversas certificações que muitas nem são necessárias para nós. A gente nem precisava de tudo isso. Mas temos. Então, se levarmos isso em consideração, nós temos uma segurança até maior da nuvem do que aquilo que a gente aplica dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa. Geralmente, o armazenamento de dados inclui os dados da empresa, documentos, inclui alguns requisitos de conformidade, especialmente durante o armazenamento de números de cartão de crédito, informações de saúde. E muitos desses provedores também provêm esses relatórios de segurança, se vocês precisarem disso para certificar uma aplicação. Então, eu vou ter uma aplicação que faz transação financeira. Eu preciso, porque a empresa, o banco que trabalha comigo necessita de alguma documentação. Se eu tiver hospedado na nuvem, eu tenho essa documentação? Sim. Sim. Na nuvem, a gente provê para nosso cliente toda a documentação das certificações para que você possa trabalhar, operar nela. E quais são as empresas que hoje trabalham com cloud computing? Tem as que nasceram na nuvem, como está aí, Facebook, Instagram, Hotmail, Gmail, Waze, WhatsApp, entre outras. E veja como tudo isso já faz parte do nosso dia a dia. Quem ainda não se perguntou como que conseguimos antes nos deslocar nas grandes cidades sem o Waze?
Waze é uma aplicação que roda 100% na nuvem. Vou dar um exemplo de uma aplicação que roda na nuvem. Salesforce, um sistema de CRM bem tradicional, bem conhecido, e que começou com poucos usuários. Quando ela começou com 100 usuários somente. Em menos de um ano, ela passou de 100 para 100 mil usuários. Ela é uma aplicação que nasceu na nuvem. A nuvem permitiu que ele crescesse de 100 para 100 mil sem ter que fazer um investimento prévio para se preparar para isso. A nuvem é uma das características dela, essa elasticidade. Você crescer conforme a sua necessidade. Então, o Facebook nasceu na nuvem, já nasceu pensando nisso. Então, começou com poucos usuários, foi crescendo a quantidade de usuários, foi crescendo a quantidade de servidores, a quantidade de recursos para suportar esses usuários. Se essas empresas estivessem trabalhando em servidores tradicionais, que eles montam dentro da própria empresa, ou compram servidores e colocam dentro de um data center, eles teriam que ou teriam comprado pouco, o insuficiente para esse crescimento tão rápido, e não iam ficar estagnados em um determinado momento até conseguir agilidade para comprar mais servidores, ou eles teriam feito um investimento imenso antes para prever o crescimento. Ia ficar pagando por isso sem a necessidade. Quais outras empresas utilizam cloud computing? A maior empresa de hotelaria que não tem nenhum hotel, a Airbnb, que muitos já ouviram falar, muitos conhecem, muitos já se utilizaram do Airbnb. Uber, que é a maior empresa de transporte, tipo táxi, e que não tem nenhum veículo. Nasceu na nuvem, se utiliza da nuvem. Você imagina que o negócio principal deles é esse. Se isso para de funcionar, se o sistema deles é invadido, eles perdem o acesso ao sistema, sai do ar o sistema, o negócio principal deles simplesmente parou de funcionar. Então, por aí vocês conseguem ter uma ideia do nível de confiabilidade que nós temos na nuvem. Outras empresas que se utilizam de cloud computing, 100% cloud computing. Netflix nasceu na nuvem, 100% dos vídeos, tudo que vocês acessam, tudo que nós assistimos está na nuvem. O Slack, que é uma startup, tem um sistema de comunicação muito utilizado por empresas, né, mais no lado profissional. A NASA não utiliza 100% da nuvem, mas ela tem diversos projetos rodando na nuvem. Temos um depoimento, inclusive, interessante do gerente de programa da NASA, em que ele diz: agora temos uma base ágil, escalável, para fazer todos os tipos de coisas surpreendentes. Assim como a exploração do espaço, estamos apenas começando a imaginar tudo o que podemos fazer com isso. Tem esse depoimento do gerente de programa da NASA, e temos também um depoimento do CIO da NASA, onde ele fala: não conseguiríamos replicar dentro da NASA toda a segurança e disponibilidade que encontramos na nuvem. Esse é um depoimento muito interessante, muito importante. Mais alguns casos de depoimentos de empresas que trabalham com a nuvem, a Nasdaq, o National Bank, é um banco que está 100% na nuvem. No Brasil, nós temos 2 bancos, um deles permite que a gente divulgue, 2 bancos que rodam 100% na nuvem. Não estou falando parte do banco, estou falando 100%. Um deles, que é o que permite que a gente divulgue, é o Nubank. O Nubank, que começou com cartões de crédito e agora também tem agência virtual. Tem um outro bem grande não, mas ele é maior do que o Nubank no Brasil. Esse já não permite que a gente divulgue, tá? Mas também roda 100% na nuvem. Empresas do segmento de saúde. Bom, depois dessa rápida introdução dos conceitos de cloud computing, os depoimentos de alguns grandes usuários, vamos falar de por que e onde podemos utilizar o cloud computing em nossas empresas. Por que utilizar o cloud computing em minha empresa? Posso acelerar a informação em sistemas de qualquer, acessar a informação em sistemas de qualquer lugar.
O cloud computing, ele está disponível, como eu comentei, em um data center. O acesso a essas informações, esse cloud computing, ele pode ser feito literalmente de qualquer lugar. Eu tenho minha empresa, eu estou com o meu sistema na nuvem, minha empresa está em São Paulo, eu posso acessar de São Paulo. Minha empresa tem filiais no Nordeste, posso acessar no Nordeste. Tem filiais em outro país, posso acessar de qualquer lugar. Ah, mas isso quer dizer então que está aberto para todo mundo? Não. Nós temos controle total. Isso é combinado com cada cliente, com cada projeto, depende de cada projeto, de onde que vai ser feito esse acesso. O acesso ele pode estar liberado para ser realizado de qualquer lugar, mas também pode estar restrito. O acesso vai ser somente através do meu escritório que fica na Avenida Paulista, número XYZ. Então, eu tenho como restringir totalmente, mas eu também posso abrir o acesso, eu posso determinar quais os pontos de acesso. Agilidade. É um pouco redundante, eu falei sobre isso, mas o cloud computing nós temos como crescer conforme nossa necessidade, na velocidade que nós precisamos, literalmente de um minuto para o outro. Hoje eu tenho uma capacidade para uma quantidade de acessos, uma quantidade de uso, e eu preciso multiplicar por 10 esse acesso. É simples. A gente pode simplesmente apertar um botão e aumentar essa capacidade, como a gente pode deixar isso programado para funcionar de forma automática. Nós temos essa flexibilidade e essa agilidade. A otimização de recursos computacionais. Eu tenho, naquele momento, somente o que eu preciso para trabalhar. Eu não estou com uma infraestrutura inchada, grande, pensando no futuro. Eu estou com uma infraestrutura para aquilo que eu preciso naquele momento. O futuro, que pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 2 anos, eu terei uma infraestrutura maior para atender aquela demanda. A nuvem nos permite isso, esse crescimento rápido, sem eu ter que parar para orçar servidores, nada disso. Segurança. Os dados estão seguros, protegidos, criptografados, e nós temos diversas camadas de controle para garantir esta segurança. É importante citar também uma questão importante. Dentro de casa, dentro da nossa empresa, nem sempre a gente consegue proteger os nossos equipamentos fisicamente mesmo, de uma possibilidade de enchente, de roubo. No data center, onde estão os servidores da nuvem, nos data centers, nós temos uma segurança patrimonial que protege esses servidores, nós temos garantia de energia de diversas formas, controle de temperatura do ar-condicionado. Então, os servidores onde está funcionando a nuvem estão extremamente protegidos neste quesito também patrimonial. Então, vocês não correm o risco da nuvem parar de funcionar porque está chovendo forte ou houve algum problema, uma catástrofe. Isso não vai acontecer. Os data centers estão protegidos para isso, coisa que a gente normalmente não consegue replicar na nossa estrutura dentro de casa. Escalabilidade. Eu falei de outra forma, eu terminei falando também, quando eu falei de agilidade, eu falei de escalabilidade, a possibilidade de crescer. Economia faz parte da explicação de otimização de recursos, ou seja, eu pago somente pelo que eu utilizo, eu não preciso pagar mais, eu não preciso fazer grandes investimentos para compra de servidores. A nuvem eu contrato e pago sob demanda e por mês, é mensalizado, é um serviço a nuvem, né? Então, em vez de investir um dinheiro muito alto na compra de servidores e depois ainda ficar pagando manutenção dos servidores, eu somente pago a mensalidade do uso daqueles recursos. Sustentabilidade. Os data centers, nos quais essas nuvens funcionam, essas grandes nuvens funcionam, eles são construídos pensando em economia de energia, reutilização de água no sistema de refrigeração e otimização de espaço físico. Então, sustentabilidade é algo também pertinente quando a gente fala de cloud computing. Onde posso utilizar o cloud computing? Além, eu falei agora de empresas que são web, né, como Facebook, como Netflix, entre outras. Falei de NASA, que são projetos fechados. Agora, falando de e-commerce. E-commerce é um caso extremamente comum de uso de cloud computing hoje em dia. Nós temos no Brasil empresas como o Grupo Pão de Açúcar, que é o Extra, pãodeaçucar.com, Magazine Luiza, que utilizam da nuvem para os seus e-commerces.
Você imagina no evento como Black Friday, onde eles vêm de um movimento para atender o número X de demanda, né, de usuários que fazem compras nesses sites, e no Black Friday fica 10 vezes essa quantidade, 10x. Como que eles poderiam se preparar para isso no mundo tradicional? Como que era no mundo tradicional? Tinha que, bem antes, comprar servidores, alugar servidores, preparar isso para atender aquela demanda daquele evento e depois devolver aqueles servidores. Ou você tinha que estar o tempo todo, o ano inteiro, preparado para aquela demanda, pagando por uma demanda muito maior, por uma possibilidade de demanda muito maior, sem utilizar. Hoje, nós temos a possibilidade, nós estamos falando de casos públicos, que é o Extra, Pão de Açúcar, o Magazine Luiza, em que eles têm uma estrutura para aquela quantidade, no dia do Black Friday, aumenta muito mais a estrutura, porque na nuvem a gente consegue fazer isso, sustenta e depois volta ao tradicional, ao necessário. Falei da elasticidade para vocês, vamos procurar mais alguns casos. Mas é só e-commerce, é só aplicação web, eu posso rodar na nuvem? Não. Nós temos diversas aplicações homologadas para trabalhar na nuvem e que já funcionam na nuvem em alguns clientes, como o TOTOS, as aplicações de ERP, CRM, SAP, famoso SAP, JDA, também funcionando, homologado e funcionando na nuvem. Então, a gente pode colocar qualquer tipo de aplicação para funcionar na nuvem. Outras aplicações. Só para relembrar, né? Sendo um pouquinho mais redundante, folha de pagamento, sistemas financeiros, controle de imobilizado, automação comercial, sistemas contábeis, sistemas de vendas, automação industrial, automação bancária. Esses exemplos são exemplos que nós temos hoje já funcionando na nuvem. Eu posso, numa conversa direta, uma conversa pessoal, qualquer um de vocês, citar alguns casos que a gente pode revelar, dar exemplos, mostrar o case. Nós temos todos esses casos rodando na nuvem. E é isso, pessoal. No dia 21 de junho, daqui a 2 semanas, nós vamos estar no stand da BSP, nós estamos patrocinando o evento da Amazon Summit, vamos estar com o stand lá. Faço questão de recebê-los, falar mais um pouco, esclarecer dúvidas pessoalmente também. Nós temos aqui também no nosso webinar um canal para perguntas, pode fazer perguntas aqui à vontade. Eu vou respondendo as perguntas até atingir nosso tempo. O que não der tempo de responder, eu respondo pessoalmente para cada um de vocês. Nessa última página também tem meu telefone e meu e-mail. Qualquer dúvida, entre em contato comigo também. O Diogo fez uma pergunta, Diogo Guedes. Todas as aplicações são acessíveis todas as aplicações são passíveis de execução na nuvem? Quais os principais passos para quem quer começar? Todas aplicações são passíveis de execução na nuvem. Hoje todas, tá? Até algum tempo atrás nós tínhamos ainda aplicações que dependiam de ter o que nós chamávamos de hard lock, que era uma pecinha conectada no servidor para que aquela aplicação tivesse que funcionar. Então, essas eram aplicações que não podiam rodar na nuvem. Mas isso já não existe há pelo menos uns 5 anos. Todas as aplicações que funcionavam desta forma, elas mudaram o sistema de verificação de licença e para que não precisasse mais disso, de um equipamento físico para verificar que ela realmente estava liberada para funcionar para aquela empresa. Então, todas hoje funcionam na nuvem, sim. Não importa se é uma aplicação web, se é uma aplicação client-server, se é uma aplicação standalone. Todas estão preparadas para trabalhar na nuvem. Temos aqui mais uma pergunta do João. Você comentou sobre segurança, mas veja, escutamos muito falar de cloud pública e cloud privada. Ótima pergunta essa. A minha pergunta seria, para que tenha total segurança, você julga que o ideal seria termos uma cloud privada? Somente para a minha empresa? Essa pergunta é muito boa, tá? O termo público e privado, ele dá sempre aquela impressão de que o público é menos seguro e o privado é mais seguro, né? Resumindo, é isso. Mas não é, tá?
Nós temos diferenças aí entre ambas. A cloud pública, ela, como eu comentei lá atrás, ela passa por certificações, por homologações rotineiras, semestrais, para atender a diversos tipos de clientes, todos os segmentos possíveis, né? Então, nós podemos dizer que ela passa por muito mais certificações de segurança do que a privada. A privada eu monto para mim, com a estrutura que é necessária para mim, e eu vou me preocupar com as certificações que eu preciso. Então, tudo bem, ela tá, para mim, ela está segura o suficiente, porque eu vou implementar a segurança que eu preciso. Mas você pode ter certeza que na pública você tem camadas a mais de segurança. Então, no que diz respeito à segurança, a pública tem até mais segurança, porque ela passa por mais camadas de certificação. A privada, hoje em dia, ela só faz sentido quando eu passo por algum tipo de compliance, né, por causa do meu tipo do serviço do tipo de serviço que eu faço, ou por exemplo, eu vou te dar um exemplo, empresas ligadas a governo, muitas vezes elas não podem se utilizar de servidores de terceiros. Então, é mais por questão de compliance. Então, por esse motivo, monta-se uma cloud privada com as mesmas características da pública, monta uma onde naquela cloud funciona somente aquele cliente. Ela, claro, tem um custo maior normalmente, tá? A cloud privada. Então, normalmente é só nesse tipo de situação que se utiliza. Tem mais uma pergunta do Diogo. Como funciona o licenciamento em ambiente de cloud? Ótima pergunta, Diogo. No que diz respeito a sistema operacional, na cloud pública, nós utilizamos o licenciamento da nuvem, tá? Do provedor de nuvem. Então, se for Windows, é o licenciamento de Windows que ele é mensalizado. Tá? Então, é um valor bem pequeno, referente ao licenciamento de Windows, que você paga para cada servidor que você tem com esse sistema operacional. Se for Linux, existem alguns que exigem licença, como o Red Hat. Então, esse daí também é mensalizado. Estou falando de cloud pública. A privada, eu posso levar minha licença, se eu montar uma cloud privada. Então, estou falando nesse momento de sistema operacional. Né? Agora, falando de licença de aplicação, eu tenho uma aplicação que ela é licenciada por usuário. Não muda nada. Se você instalar ela no servidor que está na nuvem, ou no servidor físico que você tem dentro da sua empresa, o formato de licenciamento é o mesmo por usuário. Mas o meu licenciamento é por servidor. Se o licenciamento for por servidor, a maior parte das aplicações estão preparadas para licenciar por servidor que está na nuvem, então indifere se está na nuvem ou se é físico. Agora, existe ainda uma ou outra aplicação que exige o ID, né, que é o código do processador da máquina, né, do chassi da máquina. Então, ele é associado àquela máquina, àquele servidor físico. Então, nestes casos, nós nós montamos uma cloud privada para poder atender o cliente, porque aí você sabe exatamente qual que é o seu servidor. E aí você tem essa identificação. Então, não sei se eu respondi tua pergunta. Temos mais uma aqui interessante, do Pedro. Você comentou que toda e qualquer aplicação pode estar implementada em cloud computing. Eu tenho um RP em minha empresa que estamos pensando em levá-lo para a nuvem. Foi desenvolvido com banco de dados SQL e usando linguagem .NET. Posso levá-lo? Teria que efetuar alguma alteração em minhas fontes? Não precisa fazer nenhuma alteração. Pode levar, sim, todo o seu RP que funciona com banco de dados SQL, não importa se é SQL Server, se é MySQL, não importa qual a versão também de SQL Server, estamos falando de qualquer versão, desde Express até Enterprise, e sua aplicação que foi desenvolvida com .NET. Tá? Pode sim, nós não temos nenhuma restrição quanto a isso. Nós temos mais 2 minutos, dá para responder mais uma pergunta. Vander, você disse que uma determinada aplicação pode ter em um momento 100 usuários e depois de algum momento de pico passar para 1000 simultâneos, ficar um tempo dessa forma e depois voltar para 100 usuários. Como é isso? É automático ou dependemos de um técnico para aumentar ou diminuir a configuração dos servidores? Pode ser automático ou não, tá? Depende do seu negócio, depende do que nós combinarmos.
Tem cliente que não quer que seja automático. A gente está monitorando o tempo todo o nível de acesso ao servidor, e se a gente percebe que está tendo um crescimento fora dos padrões, nós entramos em contato com o cliente, ele autoriza, a gente aumenta a quantidade de servidores para ele. Tá? E se aumentar, como eu falei, é apertar um botão. Em 5 minutos ele tem mais servidores, tá? Mais capacidade. Mas também pode ser automático. A gente define as regras, então se estiver atingindo um certo uso de recursos, processador, memória, a gente acrescenta mais servidores até estar dentro de um patamar aceitável, que a gente combinar. Tá? Então, tanto pode ser automático, como pode ser manual. Tem mais uma aqui do Noril. Se minha empresa já tem alguma infraestrutura, como consigo implementar a nuvem em conjunto? Este é um conceito de cloud híbrida? Sim e não. Né? A gente, se você já tem uma infraestrutura e você quer implementar alguma coisa na nuvem, nós estamos falando de híbrido sim, mas não necessariamente de cloud híbrida. A gente pode trabalhar com parte da sua aplicação funcionando na nuvem, parte da sua aplicação funcionando na sua estrutura atual, que você já tem dentro de casa. Isso é o que nós chamamos de topologia híbrida, físico e cloud. Podemos ter também, respondendo outra parte da outra pergunta, se esse é um conceito de cloud híbrida. Cloud híbrida é quando a gente mistura várias clouds. Então, eu estou falando de uma cloud de uma Amazon, com uma cloud de um Google, com a cloud da Microsoft, e às vezes com uma cloud privada que você também tem. Né? Podemos, é completamente possível, nós temos alguns casos desse tipo. Tá? Que nós trabalhamos com a mistura de algumas clouds. E às vezes cloud com o físico dentro da casa do cliente. Marcos Alves, ele colocou no chat. Bom dia, 2 perguntas. Se for possível, primeiro, imaginando o mesmo cenário, solução dos principais provedores, Microsoft, AWS, sobretudo, e a infraestrutura como serviço. Qual provedor teria os melhores custos em via geral? Tá. Segunda pergunta, todos os provedores citados já possuem disponibilidade de regiões com 2 ou mais AZs data centers? A tua primeira pergunta. Marcos, o custo varia muito, tá? De uma nuvem para outra, ou não varia nada de uma nuvem para outra. Depende muito do seu projeto. Se você tem um projeto onde envolve muitos serviços licenciados da Microsoft, normalmente o Azure sai mais barato. Você está falando, por exemplo, às vezes de um SharePoint, você está falando de SQL Server. Então, quando a gente... essa é a vantagem da gente ser um broker. Nós entendemos o cenário do cliente, identificamos qual é a melhor nuvem para ele trabalhar e oferecemos essa solução para o cliente. Então, a gente vai entender seu caso. Pode ser que a Microsoft fique mais barato. Agora, muitas vezes a Amazon fica mais barato. Da mesma forma que o Google também muitas vezes fica mais barato. Então, pode ter grande variação, mas pode ser muito parecido o valor. Tá? Depende muito de cada caso. Inclusive de capacidade de servidores. Tá? Quando a gente começa a falar de servidores muito grandes, capacidade de 1 tera de RAM, 500 GB de RAM, aí começa a ter mais diferença entre eles. Tá? Ou quando tem a questão de licenciamento. Todos os provedores citados já possuem disponibilidade? Sim. Os citados, sim. Tá? Existem vários provedores de cloud que ainda não, mas esses 3 citados possuem, sim, pelo menos 2 data centers numa mesma região, para que a gente tenha alta disponibilidade. Ou seja, coloca a aplicação parte em um data center, parte no outro data center, e aí se um data center tiver qualquer indisponibilidade, qualquer problema, uma catástrofe, o outro continua funcionando e você não para de trabalhar. Né? Então, desses sim, desses que foram citados, todos eles estão em pelo menos 2 zonas de disponibilidade em uma determinada região. Né? Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que também atingimos o tempo aqui, né? As outras perguntas eu vou responder diretamente para vocês. Eu tenho aqui um quiz que eu vou publicar aqui para vocês escolherem qual tema que vocês preferem para o próximo webinar, que eu devo estar fazendo daqui a um mês, mais ou menos, eu vou estar fazendo o próximo webinar. Então, eu queria que vocês escolhessem, votassem no que vocês preferem para o próximo. Eu vou dar mais 30 segundos para vocês concluírem, tá? Tem um aqui que está ganhando longe. Tem um tema que está indo mais 10 segundinhos para vocês concluírem e eu já digo qual que vai ser o próximo.
Perfeito, estou concluindo aqui. Acho que eu posso compartilhar com vocês isso. O vencedor foram soluções de backup, armazenamento de dados. Esse vai ser o próximo tema, então, solução de backup. Eu vou preparar para a gente, eu vou estar mandando o convite para daqui a aproximadamente um mês e meio, a gente fazer esse webinar, tá bom? Então é isso, pessoal. Agradeço a participação de todos e até o próximo webinar.